E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica, e hoje seguindo a nossa lista de questões sobre República Democrática, Populista ou Liberal. O nome certo é República Liberal ou Democrática. Populista é um apelido que ela ganhou. Hoje a gente vai fazer essas questões, eu já deixei para vocês na última aula, mas eu vou deixar aqui de novo. O primeiro link da descrição. Peguem essas questões, é um PDF de 10 questões, já respondemos uma, então a gente começa hoje a partir da segunda até a 10ª, certo? Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Olha só aqui que a gente está disponibilizando questões para a gente fazer. História geral, história do Brasil, filosofia, sociologia, tem muito quanto biografias, conhecimentos gerais, atualidades. A gente não para, é conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Uma coisa importante que eu quero passar para vocês também, me seguirem nas redes sociais, @o Pedro Renô, com 2 N's, sempre tem um Ozinho antes também, o Pedro Renô, tanto no Twitter quanto no Instagram, é muito importante porque lá eu aviso vocês tudo que já vai rolar antes. E novidades por aí, na verdade esse vídeo já está saindo e nós já temos o podcast do canal Parabólica saindo certamente, se não tiver vai ser daqui uma semana e eu aviso por lá. Eu não falei aqui ainda, mas lá o pessoal, principalmente do Twitter, já está sabendo há mais tempo. Olha só que interessante. Então é importante que vocês me sigam para a gente trocar esse contato mais direto. É muito mais fácil do que aqui nos comentários do Instagram. Ok? Vamos começar então. Na tela para vocês. São só questões de Enem. Enem 2018. A segunda questão aqui então, a gente começando pela segunda, como eu falei, tá aqui. Eu vou ler para vocês. Programa do Partido Social Democrático. É um dos partidos da República Democrática. Capitais estrangeiros, sobre capitais estrangeiros. É indispensável manter clima propício à entrada de capitais estrangeiros. A manutenção desse clima recomenda a adoção de normas disciplinadoras dos investimentos e suas rendas, visando reter no país a maior parcela possível dos lucros auferidos. Texto 2. Programa da União Democrática Nacional, UDN, sobre o capital. Então, o primeiro texto sobre o PSD, o segundo sobre a UDN. Apelar para o capital estrangeiro, necessário para o empreendimento da reconstrução nacional e, sobretudo, para o aproveitamento das nossas reservas inexploradas, dando-lhe um tratamento equitativo e liberdade para a saída dos juros. Ok, a história dos partidos brasileiros, discurso e prática dos seus programas. Considerando as décadas de 1950 e 1960 no Brasil, os trechos dos programas do PSD e UDN convergiam na defesa Eles iam na defesa do quê? Lembrando que PSD era o partido do Dutra, do Juscelino Kubitschek, a UDN era o partido que era da coligação, não necessariamente do mesmo partido, mas era da coligação do Jânio Quadros, mas era muito mais do Carlos Lacerda. A UDN não teve representantes tão marcantes na presidência do Brasil como foi o PSD, que foi a gente falando aí de Dutra e Juscelino Kubitschek. Vargas e João Goulart eram PTB, tá? Que fizeram coligação com a PSD, mas enfim. Considerando então as décadas de 50 e 60 no Brasil, os trechos dos programas PSD e UDN convergiam na defesa da A. Autonomia de atuação das multinacionais. B. Descentralização da cobrança tributária. C. Flexibilização das reservas cambiais. D. Liberdade de remessa de ganhos. E E. Captação de recursos do exterior. Para pensar, tem que lembrar da política de cada um aí, pensa nos políticos de cada partido e lembra, leia os textos. A alternativa correta é: os dois partidos estão buscando captação de recursos no exterior. Prestem minha atenção aqui, ó. Olha só, é indispensável manter clima propício à entrada de capitais estrangeiros. Captar recursos estrangeiros, capitais estrangeiros, no programa do PSD. Na da União Democrática diz assim: apelar para o capital estrangeiro necessário para o empreendimento da reconstrução nacional. Os dois estão tentando captar, eu estou com a voz anasalada mesmo, tá? Recursos do exterior. Certo, gente? É só lembrar o Juscelino Kubitschek, dos empréstimos que ele fez com o FMI. É só lembrar do Dutra também, do PSD, se aliando ao capital internacional, pegando recursos para o Plano SALT. Os dois são do PSD.
Da União Democrática é só lembrar que ela era tida como um grupo entreguista, porque o programa dela é um pouco mais radical à direita, tá? Radical à direita. Quando fala assim, ó, aproveitamento das nossas reservas inexploradas. O que é inexplorado a gente tem que aproveitar e entregar para o capital estrangeiro. Tá uma relação aqui com a Petrobras, né? Antes da criação da Petrobras, certo? Então, fiquem bem de olho nisso. Só para ver aqui, não é autonomia de atuação das multinacionais, certo? Não é descentralização da cobrança tributária, não está falando que é para autonomia, não está descartando, falando assim que o Estado brasileiro vai deixar a autonomia das multinacionais. Não vai descentralizar a discussão não é sobre cobrança tributária. A C está errada também porque não é flexibilização das reservas cambiais, não é esse o debate, é debate de capitalização. Todas as outras estão erradas porque elas fogem do tema. E a de liberdade de remessa de ganhos. Estão buscando captação de recursos exteriores. Então todas as outras estão erradas porque estão no mesmo bojo, estão fugindo do tema dos textos. Compreenderam? Vamos para a próxima questão, Enem 2018 também. A democracia que eles pretendem é a democracia dos privilégios, a democracia da intolerância e do ódio. A democracia que eles querem é para liquidar com a Petrobras. É a democracia dos monopólios nacionais e internacionais. A democracia que pudesse lutar contra o povo. Ainda ontem eu afirmava que a democracia jamais poderia ser ameaçada pelo povo. Quando o povo livremente vem para as praças que são do povo, para as ruas que são do povo. Então nós temos aí um discurso de João Goulart, foi o último presidente da República Populista, ele está falando de alguém, a democracia que eles querem. Certamente esse foi o discurso da Central do Brasil, certo? Em um momento de radicalização política, a retórica do discurso, foi exatamente isso, do presidente João Goulart, isso foi lá em 1964, né? Foi em agosto de 64, se eu não me engano, proferido no comício da Central do Brasil, buscava justificar a necessidade de, vamos lá, A, conter a abertura econômica para conseguir a adesão das elites, B, impedir a ingerência externa para garantir a conservação de direitos, C, regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição, D, aprovar os projetos reformistas para atender à mobilização de setores trabalhistas, e incrementar o processo de descentralização para diminuir a pressão da opinião pública. Vamos lá então, para pensar. A alternativa correta do discurso do João Goulart, D de dado. O que ele estava querendo com esse discurso é aprovar os projetos reformistas, as reformas de base, tributária, política, eleitoral, fiscal, educacional, agrária. Aprovar os projetos reformistas para atender a mobilização de setores trabalhistas. Lembra? A reforma educacional ele pretendia colocar, ter um programa de combate ao analfabetismo. Se a gente parar para pensar, a reforma eleitoral seria estabelecer o voto dos analfabetos, que não foi estabelecido, as reformas não foram colocadas em prática, teve a ditadura militar. A reforma agrária era a questão de reformar e acabar com a concentração de renda, principalmente indenizar os latifundiários, mas acabar com a concentração de renda e distribuir as terras improdutivas. Ele está fazendo um discurso para a classe trabalhadora, e esse aqui também vai ser o túmulo do João Goulart, o túmulo político, tá? Que vai colocar o João Goulart depois, que vai fazer ele se exilar no Uruguai, né? Então, por que as outras estariam erradas? Fala, conter a abertura econômica para acontecer. Ele nunca quis a adesão das elites. Ele está falando para os trabalhadores. O comício da Central do Brasil, esse comício gerou cerca de 150 mil pessoas no Rio de Janeiro, trabalhadores e trabalhadoras. B, impedir a ingerência externa para garantir a conservação de direitos.
Impedir, então, seria o que está falando a intromissão ou a participação externa. Ele também não faz isso. Tá? O João Goulart, ele não é assim, então vamos fechar para o capital internacional. Não, não é isso também. Mas ele está focando muito mais nos trabalhadores. Toma muito cuidado, essa questão é muito importante para falar de João Goulart, para a gente tomar muito cuidado com essa questão de generalização. Assim diz assim. Regulamentar os meios de comunicação para coibir os partidos de oposição. Ele não está querendo em nenhum momento coibir partido de oposição, não está querendo censurar em nenhum momento partido de oposição. E a E fala assim, incrementar o processo de desestatização para diminuir a pressão. Ele em nenhum momento também falou que vai desestatizar, que vai tirar empresas ou indústrias das mãos do Estado. Ele está fazendo um discurso para os trabalhadores. Fechamos? Questão 4. Enem 2016 tem aí uma imagem de um carro, duas moças, duas mulheres. Claramente a gente está em Brasília. Novo toque de elegância na moderna paisagem brasileira. Cinca Chambord. Revista Cruzeiro, super tradicional, de 1960. Vamos lá então. No anúncio, há referência a algumas das transformações ocorridas no Brasil dos anos 50 e 60. No entanto, tais referências omitem transformações que impactaram segmentos da população como a... Olha só, então nós temos aí uma beleza, um carro, um novo toque de elegância. Então está falando que tem um processo de transformação na década de 50 e 60, período de Juscelino Kubitschek, principalmente. No entanto, tais referências omitem, não falam para a gente transformações que impactaram segmentos da população, que impactaram o povo, como a exaltação da tradição colonial, B, redução da influência estrangeira, C, ampliação da imigração internacional, D, intensificação da desigualdade regional e E, desconcentração da produção industrial. Para pensar sobre quando você industrializa, quando você traz esse luxo, esse toque de elegância, esse é um processo no Brasil avançando, o que isso impacta na população brasileira? A alternativa correta, D. O que o anúncio omite, que não é o objetivo do anúncio, falar sobre isso, o objetivo do anúncio é vender algo, né? Vender um carro, vender essa elegância toda. Ele omite a intensificação da desigualdade regional. Como assim? Nós estamos mostrando Brasília, período de Juscelino Kubitschek, foi construída de fato pelos trabalhadores, pelos que migraram principalmente do Nordeste e do Norte, os trabalhadores que fizeram essa migração, que foram lá construir Brasília, vocês sabem muito bem disso. Os candangos, né, que a gente chama de candango, estava lembrando aí do termo aqui, que a gente vai chamar de candangos. Então houve um processo de intensificação da desigualdade regional, porque eles saíram de sua terra, porque a industrialização está onde? A oportunidade de trabalho nesse período está em Brasília, centro-oeste brasileiro. E depois eles ou ficam em Brasília ou migram para o sudeste, que é onde você tem a concentração de industrialização do Brasil. São Paulo. Então você torna esse processo desigual, porque há uma desigualdade regional. São Paulo superindustrializado, Brasília uma cidade do luxo, esses trabalhadores dos candangos não vão ter condições de viver em Brasília, porque Brasília é feito para funcionários públicos altos, porque é a capital do Brasil, ela foi construída para ser capital. Eles vão ter que ficar ali vivendo nas cidades satélites ao redor de Brasília. E o resto do Brasil não está dando as condições para esses trabalhadores ficarem. Então, há uma intensificação da desigualdade regional. O cartaz está omitindo isso. Brasília, um carro, industrialização. A A fala que é exaltação da tradição colonial. Não é isso que está abordando. É totalmente fora da curva isso. A B fala redução da influência estrangeira. Não, tem um carro importado. Nesse caso não é importado. Está falando que agora o Brasil está produzindo, mas é uma influência estrangeira. O Juscelino Kubitschek captou recursos do exterior para fazer o processo de desenvolvimento do Brasil. É o desenvolvimentismo do JK. A C fala ampliação da imigração internacional, que não é o debate também. E a E fala assim, desconcentração da produção industrial. Não, concentrou. Onde?
Nesse caso aqui, sudeste do Brasil. Primeiro centro-oeste, por conta da construção de Brasília, mas industrial sudeste. Então se concentrou, quer dizer que tornou desigual. Compreenderam? Olha só, hein? Vamos lá, gente. 5. Foi a segunda aplicação de 2014 para vocês, ok? Os anos JK podem ser considerados de estabilidade política. Mais que isso, foram anos de otimismo, embalados por altos índices de crescimento econômico, pelo sonho realizado da construção de Brasília, os 50 anos em 5, da propaganda oficial repercutiram em amplas camadas da população. Então, Boris Fausto, História Concisa do Brasil, fica aí também uma dica de leitura para vocês. Não é o historiador que eu mais gosto, mas é uma obra interessante e importante, que tem um compromisso com a ciência histórica mesmo, de fato, né? O governo Juscelino Kubitschek era criticado como entreguista por alguns de seus opositores, devido à sua política de desenvolvimento ser marcada pelo já é a questão. Então, o governo Juscelino Kubitschek era criticado como entreguistas, abre aspas, que entrega o capital internacional, por alguns de seus opositores, devido à sua política de desenvolvimento ser marcada por quê? Por que a política do JK é considerada aí uma política de desenvolvimento? Essa política dele foi marcada por quê? Por que ele é considerado um entreguista, né, digamos assim? A. Diminuto incentivo à agricultura, pois cerca de 60% da população residia na zona rural. B. Decisão de construção de Brasília e a consequente transferência da capital federal. A gente quer saber por que ele é chamado de entreguista, né? Por que há essa questão do desenvolvimento. C. Redução planejada e gradativa da importação de veículos e de matérias-primas para as indústrias. D. Incentiva a entrada do capital estrangeiro no país, principalmente para a indústria automotiva. E escassez de investimentos em educação e alimentação, áreas para as quais destinou poucos recursos. É só vocês lembrarem qual que é o grande lance do Juscelino Kubitschek, vocês respondem essa aqui, ó. Vou ler o enunciado de novo e a gente responde. O governo Juscelino Kubitschek era criticado como entreguista por alguns de seus opositores. Por quê? Devido à sua política de desenvolvimento ser marcada, a política de desenvolvimento dele foi marcada por quê? Para ele ser chamado de entreguista. A alternativa D de dado. Incentiva a entrada do capital estrangeiro no país. Quem são os opositores do Juscelino Kubitschek? Principalmente aqueles que defendem uma política muito mais nacionalista, à la Vargas, por exemplo. É melhor investir em indústria nacional. Não, ele está deixando investimento estrangeiro entrar no país, principalmente para a indústria automotiva, para a indústria de automóveis. Aqui chegou inicialmente a Volkswagen e a General Motors. Então, ele foi criticado, falou assim, vocês estão deixando as empresas estrangeiras, o Juscelino Kubitschek está deixando as empresas estrangeiras tomarem conta da nossa economia. O plano de desenvolvimento dele, esse desenvolvimentismo do JK, é através do capital estrangeiro. Eles falaram assim, a oposição nacionalista falava, é muito melhor investir no capital nacional, é muito melhor investir na indústria nacional. Mas ele fez a incentivo de entrada de capital estrangeiro, principalmente para a indústria automotiva. Por que as outras estariam erradas e algumas podem até confundir, eu compreendo. A A diz assim, diminuto incentivo à agricultura, pois cerca de 60% da população residia na zona rural. Vamos procurar aqui o conceito de diminuto, porque entrou um termo aqui que, apesar da gente usar, é interessante a gente saber ao pé da letra, quando a gente fala em diminuto, né? Pequenas dimensões, logicamente, né? Então, pouco incentivo à agricultura, pois cerca de 60% da população residia na zona rural. Mas não é por isso, porque o Brasil, até mesmo os nacionalistas queriam desenvolvimento no Brasil, industrial, queriam, só que nas mãos da nação, não do capital estrangeiro. A B diz assim, decisão de construção de Brasília, que não foi por isso que ele foi chamado de entreguista, tá? Não foi. Inclusive a construção de Brasília era prevista em constituições anteriores. Claro que as constituições deixaram de vigorar, mas existia já esse plano já antigo já. Se eu falar para vocês que plano de construção, não de Brasília, mas de tirar a capital do Rio de Janeiro,
Se falar que é a construção de Brasília já há mais tempo, é mentira. Mas tirar a capital do Rio de Janeiro já é um plano que vinha do século XIX até, não é nem na República ainda. Você já pensava, tá? Você já tinha um rumor. A C diz assim: redução planejada e gradativa da importação de veículos e de matérias-primas para indústrias. Não foi por isso. Redução planejada e gradativa da importação de veículos e de matérias-primas para as indústrias. Não foi por isso. Não foi por isso. Foi de fato por incentivo do capital estrangeiro para a indústria nacional automotiva. Tá? Então não é por redução planejada. E a E diz assim: escassez de investimentos em educação e alimentação. De fato tem. Em alimentação um pouco menos, porque também a indústria de bens de consumo não duráveis que teve investimento. Então estaria até um pouco errado aqui. Um pouco errado é sacanagem, estaria errado nesse sentido. Teve, mas não foi por conta... Teve, principalmente quando a gente fala de redução de investimento em educação. Mas ele foi mesmo criticado como entreguista pela oposição nacionalista, justamente por deixar indústrias estrangeiras tomarem conta da economia brasileira. Fechou? Enem 2003 para vocês. Aí agora temos uma charge. A meta de faminto. Adoro essa questão. Essa questão já em 2003 eu fiz muito ela. Tá lá o JK conversando com o Jeca, né? E o JK fala assim: você agora tem automóvel brasileiro, construído no Brasil, fabricado no Brasil, olha que beleza, para correr em estradas pavimentadas com asfalto brasileiro, as BRs, né, que ele está falando que vai criar, com gasolina, com Z ali, né? Gasolina com Z, gente? Ou é só da grafia daquele tempo? Brasileira. Quer mais o quê? Aí o Jeca fala: um prato de feijão brasileiro, seu doutor. Tipo, tem automóvel construído no Brasil, tem estrada agora brasileira, gasolina brasileira, e a comida? E o prato de feijão brasileiro, seu doutor? Olha só, a charge ironiza a política desenvolvimentista do governo Juscelino Kubitschek. Vocês estão percebendo quando fala de JK, a gente está sempre nesse contraponto de falar: ó, fez isso, mas e aí? Vocês perceberam? Fez isso, mas e aí? É assim que a gente tem que pensar o JK. Pensa no JK assim: desenvolveu, mas e aí? É assim que vocês têm que entender a história. A consequência do que vai gerar. Não adianta ficar contando historinha para vocês, gente. Não adianta eu ficar aqui: teve isso. Cadê tua análise crítica sobre? Vocês têm que pensar, é isso aí. Tem que pensar olhando e falando assim: peraí, mas tem uma coisa aqui, tem uma consequência isso que está sendo feito. Estou usando o exemplo do JK, que é um exemplo assim, estourado. Mas tem muita coisa, tem tudo na história, vocês têm que olhar nessa análise crítica. Tá aqui o professor Pedro Renor, sempre vou lembrar vocês disso, nunca vou deixar de lembrar disso. A charge ironiza a política desenvolvimentista do governo JK ao evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu as desigualdades regionais do Brasil. Colocar aí, então a malha viária no Brasil diminuiu a desigualdade. B. Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para o mercado interno. C. Enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais. D. Ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis incrementou os salários de trabalhadores, melhorou o salário dos trabalhadores. E mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frente de trabalho para a população local. Para pensar, gente, essa questão está muito parecida com a que a gente fez lá da imagem do carro. Alternativa C de casa. Enfatizar que o crescimento econômico implicou aumento das contradições socioespaciais. Causa-consequência. Lembra que eu falei? Automóvel. Tudo bem, agora tem automóvel brasileiro. O Jeca não tem condições de comprar o automóvel brasileiro. Então não tem condições de andar nas estradas pavimentadas brasileiras e usar gasolina brasileira. O objetivo dele é comer. É o objetivo de vida, sobreviver dia após dia. Então você centralizou a economia do Brasil nas mãos do capital estrangeiro, tudo bem. Mas lembra que eu falei indústria onde? Mais na região de São Paulo. Compreenderam? E as desigualdades? Acontece, você está centralizando mais renda. Então, enfatizar o crescimento econômico. Cresceu economicamente, mas isso não implica em desenvolvimento social. Implicou aumento das contradições socioespaciais, isso sim. Pensa nos candangos,
Pensa naqueles que estão em regiões que não são industrializadas, que não têm acesso a trabalho, ou que se tem, recebem muito pouco para poder valorizar esse capital estrangeiro. Por que o capital estrangeiro está vindo para cá? Tem indústria estrangeira abrindo no Brasil? Porque tem mão de obra mais barata. Isso não aumenta a desigualdade? Isso não é desigual? É desigual. Então a alternativa C. Olha só por que as outras estariam erradas. Evidenciar que o incremento da malha viária diminuiu desigualdades. Então, malha viária, aumentar aí, colocar rodovia federal no Brasil diminuiu desigualdade? Não. B. Destacar que a modernização das indústrias dinamizou a produção de alimentos para mercado interno. O Jeca está pedindo um prato de comida. D. Ressaltar que o investimento no setor de bens duráveis, bens de consumo duráveis, incrementou o Jeca está pedindo um prato de comida. Eu volto para falar isso para vocês. Ele quer um prato de feijão brasileiro, seu doutor. E a E diz: mostrar que a ocupação de regiões interioranas abriu frente de trabalho. O Jeca está pedindo um prato de feijão brasileiro. Olha a charge, olha a questão. Aumento das contradições mesmo com desenvolvimento econômico. Porque esse dinheiro fica nas mãos de quem? Enem 2011 para vocês. Vamos lá agora então, vamos chegando ao final da nossa lista já, certo? Faltam 4 questões aí para fazer, 7, 8, 9 e 10. Em meio às turbulências vividas na primeira metade de 1960, tinha-se a impressão de que as tendências de esquerda estavam se fortalecendo na área cultural. O Centro Popular de Cultura, o CPC, da União Nacional dos Estudantes, a famosa UNE, encenava peças de teatro que faziam agitação e propaganda em favor da luta pelas reformas de base e satirizavam o imperialismo e seus aliados internos. Então, está falando aqui que as tendências de esquerda estavam fortalecendo a área cultural, né? Teatro, fazendo crítica ao imperialismo. Leandro Condé, História das Ideias Socialistas no Brasil. No início da década de 60, enquanto vários setores da esquerda brasileira consideravam que o CPC, o Centro Popular de Cultura, e a UNE, União Nacional dos Estudantes, era uma importante forma de conscientização das classes trabalhadoras, os setores conservadores e de direita, políticos vinculados à União Democrática Nacional, ao DN, que é da direita, a gente já falou aqui no vídeo dela, Igreja Católica, grandes empresários, etc., entendiam que essa organização, que tanto o CPC quanto a UNE, a direita entendia que eles o quê? Está parecendo uma questão de hoje, né? Falando sobre hoje. Constituía mais uma ameaça para a democracia brasileira ao difundir a ideologia comunista. B. Contribuía com a valorização da genuína cultura nacional a encenar peças de cunho popular. C. Realizava uma tarefa que deveria ser exclusiva do Estado ao pretender educar o povo por meio da cultura. D. Prestava um serviço importante à sociedade brasileira ao incentivar a participação política dos mais pobres. E. Diminuía a força dos operários urbanos ao substituir os sindicatos como instituição de pressão política sobre o governo. Então a questão, olha só o enunciado, prestem bem atenção no enunciado. O início da década de 60, enquanto vários setores da esquerda brasileira consideravam que o CPC da UNE era uma importante forma de conscientização das classes trabalhadoras, os setores conservadores e de direita, que são políticos vinculados ao DN, Igreja Católica e grandes empresários, entendiam que essa organização, o enunciado está pedindo para você pensar o que a direita pensava sobre essas organizações, não é o que a esquerda pensa. Olha só, a importância de olhar bem para o enunciado. É o que a direita está pensando sobre esses setores. Alternativa correta. O que a direita pensa sobre o CPC da UNE, Centro Popular de Cultura? A alternativa A, a correta. Mais uma ameaça para a democracia brasileira, ao difundir a ideologia comunista. Eles sempre vão olhar, naquele período já, década de 60, vão falar assim, eles estão fazendo um teatrinho popular, colocando o povo, criticando o imperialismo, criticando a entrada de capitais estrangeiros no Brasil. O CPC constitui uma ameaça para a democracia. É hoje. Pensa no hoje. Se um sujeito chega assim e fala assim, eu sou artista, a direita, essa direita burra que existe, vai falar assim,
Comunista. Não, o cara é artista, é ofício. Comunista. Pensa no artista de rua, pensa num ator, num artista plástico, pensa num musicista. Comunista. Principalmente se você for pegar elementos da cultura popular. Comunista, hoje. Então é uma questão que está lá na década de 60, mas que está, sabe, quase se repetindo hoje. É praticamente, a história não é cíclica, tá? Mas aqui a gente pega exemplos, inclusive da ironia de Marx, quando ele vai lá no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que ele fala: a história se repete, primeiro como tragédia e depois como farsa. Pegam hoje argumentos lá da década de 60 e falam: é igual hoje. Olha só que bizarro. Então, assim, a B fala assim: contribuir com a valorização da genuína cultura nacional e encenar peças. Isso aqui, quem pensa na B é a esquerda, não é não é a direita. A questão, o exercício quer saber da direita. A C fala assim: realizar uma tarefa que deveria ser exclusiva do Estado. A UDN não está discutindo se que essa tarefa de expansão de cultura, educar o povo é tarefa do Estado. A UDN, inclusive, gosta do capital privado. A D fala assim: prestava um serviço importante à sociedade brasileira. Eles estão criticando, eles não estão apoiando o CPC. E a E fala: diminuía a força dos operários urbanos ao substituir os sindicatos como instituição de pressão. Não é esse o debate. Não é esse o debate sobre a questão da cultura. Então, alternativa A, certo? Questão 8 também, Enem 2011. Essa voz anasalada tá horrível, né? A consolidação do regime democrático no Brasil contra os extremismos da esquerda e da direita exige ação enérgica e permanente no sentido do aprimoramento das instituições políticas e da realização de reformas corajosas no terreno econômico, financeiro e social. Mensagem programática da União Democrática Nacional, a UDN. Vamos lá. Os trabalhadores, segundo o texto aí, deverão exigir a constituição de um governo nacionalista e democrático, com participação dos trabalhadores para a realização das seguintes medidas: A. Reforma bancária progressista. B. Reforma agrária que extingua o latifúndio. C. Regulamentação da lei de remessas de lucros. Manifesto do Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, 1962, em pleno governo de João Goulart, certo? É importante, 62 é governo de João Goulart, que é o período que ele está dentro do parlamentarismo, né? Porque só em 63 que a gente vai ter o plebiscito e a volta do presidencialismo, mas João Goulart é o presidente do Brasil. O primeiro-ministro que está de fato governando o Brasil ali é o Tancredo Neves. Nos anos 60, 1960, eram comuns as disputas pelo significado de termos usados no debate político, como democracia e reforma. Para os setores aglutinados em torno da UDN, as reformas deveriam assegurar o livre mercado. Lembra que a UDN é um partido de direita que defendia o capital estrangeiro e tal. Para aqueles organizados no CGT, que é o Comando Geral dos Trabalhadores, elas deveriam resultar em, pela concepção do CGT, ali você tem o texto da CGT, que é o segundo texto. Deveriam resultar em quê? A. Fim da intervenção estatal na economia. B. Crescimento do setor de bens de consumo. As reformas devem resultar nisso, né? C. Controle do desenvolvimento industrial. D. Atração de investimentos estrangeiros. E E. Limitação da propriedade privada. Quem ficou com dúvida nessa aí? Vou falar a resposta. Resposta é limitação da propriedade privada. Vamos ler o texto de novo da CGT aqui. Os trabalhadores deverão exigir a constituição de um governo nacionalista e democrático, com participação dos trabalhadores para a realização das seguintes medidas: reforma bancária progressista, reforma agrária que extingua o latifúndio, acabar com grandes propriedades de terras no Brasil. Entrou a questão da propriedade pesado aí. Regulamentação de remessas de lucros. Então, olha só, eles têm a limitação, eles querem limitar a propriedade privada para
acabar com a concentração fundiária no Brasil. O texto está claro, principalmente quando a gente fala de reforma. Pensou em João Goulart, você está lembrando de reforma agrária. Eles fazem pressão para João Goulart, inclusive nas reformas de base. Que as outras estariam erradas. Eles não querem o fim da intervenção estatal na economia, eles querem até mais intervenção estatal na economia. Nesse sentido. A B fala assim, crescimento do setor de bens de consumo. Eles não querem o crescimento do setor, porque aqui fica muito amplo falar em crescimento do setor de bens de consumo. Por quê? Vai ser público ou privado? Bens de consumo. Não é, está muito abstrato falar sobre isso. C, controle do desenvolvimento industrial. Também não é esse. Limitação não significa que eles vão dar controle. Tá? O Estado vai controlar tudo. Não é isso. Que é tudo, não é isso. D, atração de investimentos estrangeiros. É o que menos é. Eles querem limitar a propriedade privada, os meios de produção. Olha só, principalmente quando a gente fala em terras, limitar o latifúndio, acabar com o latifúndio e limitar por famílias, por pessoas. A alternativa correta é 9, 2010, estamos indo longe, hein? Enem. Não é difícil entender o que ocorreu no Brasil nos anos imediatamente anteriores ao golpe de 64. A diminuição da oferta de empregos e a desvalorização dos salários provocadas pela inflação levaram a uma intensa mobilização política popular, marcada por sucessivas ondas grevistas de várias categorias profissionais, o que aprofundou as tensões sociais. Dessa vez, as classes trabalhadoras se recusavam a pagar o pato pelas sobras do modelo econômico juscelinista. É porque o Brasil entrou numa crise econômica pós-Juscelino Kubitschek, vocês sabem disso, porque contraiu muitas dívidas. A dívida do Brasil multiplicou, acho que quintuplicou com o desenvolvimentismo do JK. A ditadura usou isso, inclusive, né, os militares usaram isso como justificativa também para ascenderem ao poder. Segundo o texto, os conflitos sociais ocorridos no início dos anos 60 decorreram principalmente da manipulação política empreendida pelo governo João Goulart, B, das contradições econômicas do modelo desenvolvimentista, C, do poder político adquirido pelos sindicatos populistas, D, da desmobilização das classes dominantes frente ao avanço das greves e da recusa dos sindicatos em aceitar mudanças na legislação trabalhista. Gente, essa questão, 2010, a gente fez ela já nesse vídeo de hoje. Quando a gente falou, já tivemos 3 questões de JK, viram quanto que já foi muito cobrado no Enem, tem sido pouco cobrado recentemente, mas pode voltar. O desenvolvimentismo do JK mostrou as contradições no Brasil, porque desenvolveu economicamente, mas para quem? Quem que é o dono da indústria? A alternativa correta, B de bola. A gente cai na mesma questão que a gente já falou agora há pouco, das contradições econômicas do modelo desenvolvimentista. Segundo o texto, os conflitos sociais que ocorreram no Brasil no início da década de 60 ocorreram porque houve uma contradição muito grande, porque a economia brasileira cresceu, mas cresceu, endividou por conta disso também. O Brasil desenvolveu o desenvolvimentismo no JK, mas o Brasil endividou e a concentração de renda continuou e aumentou. A população pobre, como eu falei para vocês, que migraram, que fizeram um monte de coisa, continuou pobre. Diz assim, da manipulação política empreendida por João Goulart. Não é a manipulação, não é essa questão que está sendo colocada. A C fala assim do poder político adquirido pelos sindicatos populistas. Não tinha poder político. O sindicato tem autonomia. D, da desmobilização das classes dominantes. Não é isso que causou a questão dos conflitos sociais. E a E fala assim da recusa dos sindicatos em aceitar mudanças na legislação trabalhista. Não é esse o debate. O debate amplo e central é as desigualdades sociais que foram causadas, as contradições que foram causadas por conta do desenvolvimentismo dos presidentes atrás, aí, principalmente no Juscelino Kubitschek.
Compreenderam? Enfim, a última 10, Enem 2009. Ô, saudade desse ano. Siga o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio, isso, já estão sabendo quem que vem aí. É Vargas. Carta de suicídio, né? De entrega da sua vida. Depois de decênios de domínio e espoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci, lá de 30. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime de liberdade social. Tive de renunciar em 45, né? Pós-Estado Novo e pós-Segunda Guerra Mundial. Voltei ao governo dos braços do povo em 50, iniciando o governo de 51 até 54, até sua morte. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma, que eram os grupos entreguistas que não queriam o monopólio do Brasil na exploração do petróleo. Enunciado. O contexto político tratado refere-se a um significativo período da história do Brasil. O segundo governo de Vargas, que é esse, 51 a 54, que foi marcado pelo aumento da infiltração do Partido Comunista Brasileiro nos sindicatos e pelo distanciamento entre Getúlio e os militares que haviam apoiado durante o Estado Novo. Lembra que os militares agora estão querendo dar um golpe nele, né? Teve lá até o Carlos Lacerda, que sofreu o atentado da Rua dos Toneleiros, e quem que morreu foi o Rubem Vaz, que é o major da Aeronáutica. Estava apoiando a UDN, era da UDN, na verdade. O conteúdo da carta testamento de Getúlio aponta para a existência de um conflito ideológico entre as forças nacionais e a pressão do capital internacional. B. Tendência de instalação de um governo com apoio do povo sob a égide das privatizações. C. Construção de um pacto entre o governo e a oposição visando fortalecer a Petrobras. D. Iminência de um golpe protagonizado pelo Partido Comunista Brasileiro. E. Pressão dos militares contra o monopólio estatal sobre a exploração e a comercialização do petróleo. Essa aí pode gerar um caos aí entre vocês. Mas é para saber o que a Carta Testamento de Getúlio Vargas está explicitando o quê? O conteúdo da Carta Testamento aponta para a existência de um conflito ideológico entre as forças nacionais, Getúlio Vargas, e a pressão do capital internacional. O que a UDN queria? Os grupos entreguistas. Eles queriam que o Brasil entregasse o seu capital, abrisse para o capital estrangeiro. A gente viu agora, hoje, a gente já viu o projeto sobre o capital da UDN numa questão anterior, certo? E o Vargas sofre essa pressão, ele explicita esse embate entre o nacional e a pressão do capital internacional. Que as outras estão erradas aqui, porque pode gerar um caos aí entre vocês. Ou uma dúvida, na verdade, caos, dúvida. A B diz, tendência de instalação de um governo com apoio do povo e sob a égide... São privatizações? O Vargas de 51 a 54 é o Vargas da empresa nacional. C, construção de um pacto entre o governo e a oposição. Pacto? O Vargas morreu, gente. Então deu um tiro no peito porque ele não aguentou essa pressão da oposição. D, iminência de um golpe protagonizado pelo Partido Comunista Brasileiro. Ele está mostrando que o PCB, né, que tá aí no sindicato, infiltrando, mas não tá para dar um golpe agora em 54. E não é esse debate. Inclusive o PCB atuou ativamente na campanha do Petróleo é Nosso. E aí fala assim, talvez vocês tenham ficado confusos com essa. Pressão dos militares contra o monopólio estatal sobre a exploração e a comercialização do petróleo. Tudo bem, o grande ponto não eram os militares, eram grupos políticos estrangeiros e elite nacional, que eram contrários aí ao monopólio estatal sobre a exploração do petróleo e comercialização. Tudo bem, os militares também eles eram contra esse monopólio, tudo bem, eles pressionavam Getúlio Vargas. Só que o que a gente precisa entender é que o texto está mostrando que existem dois pontos de vista ideológicos. Professor, quer dizer que a A está mais certa? Não tem que estar mais certa, a A está certa. Por quê?
porque é a A que diz respeito ao texto como um todo. Quer dizer que a E está errada? É uma afirmativa correta, mas não pelo que o enunciado está pedindo. O que o texto está explicitando é que existe um conflito ideológico entre forças nacionais e pressão do capital internacional. Ah, mas a AE não está falando isso também? A AE está colocando um ponto específico dos militares no Brasil, compreende? Um ponto específico. E é isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Vocês sabem que agora que eu vi aqui que eu não liguei a luz, né? Por isso que tá meio que estranho, tá dando essa... né? Mas enfim, tô gravando durante o dia, tá muito certo aqui, tá tudo muito bem. Eu vou ficando por aqui, me deixa aí nos comentários se vocês acertaram, quais vocês erraram, dúvidas, e a gente pode ir falando aí ao longo da semana. Amo vocês de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!